Olá, tudo bem? Olha, hoje eu quero falar de um tema muito importante, que acredito que você vai gostar. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e repita comigo. Pai querido, nesse instante em que estamos ligados com a tua palavra, queremos pedir em nome do Senhor Jesus, teu santo e poderoso Espírito, venha nos guiar a toda a verdade, venha nos convencer do pecado e do juízo, venha abrir os nossos corações para que a gente possa ouvir, entender e obedecer a tua palavra. Por Jesus. Olha, eu quero falar hoje assim, do Deus imensurável, aquele que não se pode medir, daquele que é rei no céu, na terra, em todo o universo. Na verdade, eu quero falar para vocês que Deus, que é imensurável, não se pode medir, mas para que as suas criaturas viessem a conhecê-lo, ele se dividiu em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são onipotentes, mas para lidar com as suas criaturas, desde o anjo mais alto até o ser menor, Deus se mostrou assim em três pessoas. Todos os três são coeternos, ou seja, eles são o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então nós sabemos que na realidade o Senhor Deus só ouve a si mesmo. Se a gente prestar atenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sejam três pessoas, mas cada um com a sua função, mas os três são unidos no mesmo propósito. Deus que rege todo o universo, o Senhor Jesus, que é a palavra dele, e o Espírito Santo, que é o realizador das obras de Cristo Jesus e também do Pai. Na realidade, existe também o reino das trevas, que nós chamamos de reino das trevas, adversário, também o querubim caído. Você pode entender isso melhor lá em Isaías 14, de 12 a 17. Aí nós podemos ter mais ou menos uma direção desse reino das trevas, que na realidade, como nós sabemos, que está em Isaías 45, 7, que Deus criou o bem, criou o mal, criou a luz, criou as trevas. Então, na realidade, tudo isso é criação de Deus. Tanto o bem como o mal é de Deus. A luz e as trevas é de Deus. Ele é o imensurável, aquele que pode decidir, definir, decretar. Existe o reino humano também. Então, é o terceiro reino. Primeiro de Deus, depois o reino das trevas e o reino humano, que na realidade Deus criou para definir a sua história, essa história que lá no céu apareceu. Não se sabe como, mas Deus sabe como, porque se ele dirige mesmo até os anjos, ele sabia que os anjos iam cair e sabia também que o homem ia cair. Então, aí nós temos que dar mérito ao Senhor, que se a gente prestar atenção, o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor, para definir essa história que começou lá no céu. Então, está na responsabilidade humana, assim vamos dizer, de definir quem é quem. Deus de um lado, o inimigo do outro, e o homem que foi criado, ou seja, foi manipulado por Deus e também pelo inimigo. Manipular, você sabe, é aquele que faz o que o outro
manda. Nós temos a oportunidade de definir entre Deus e o diabo. Deus criou a dor, o sofrimento, os problemas, para que a gente viesse, vamos dizer assim, a definir de que lado a gente quer ficar. Se nós, por exemplo, escolhermos Deus, vamos dizer assim, nós somos perseguidos pelo mal. Se nós escolhemos o mal, também somos perseguidos. Se a gente prestar atenção, não há escolha. Nós somos como marionete, manipulado ou por Deus ou pelo diabo. Só que a escolha é nossa. Se a gente escolher servir a Deus, nós vamos ter um destino eterno com Ele. Se nós escolhermos o lado do mal, vamos ter um destino de destruição eterna com Satanás e os seus anjos. Hoje, eu quero falar a respeito de Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso está lá em Atos, de 9, de 1 a 21, 9. Ali está a história de Paulo, que você pode conferir todo o ministério de Paulo ali. Ele era um romano, meio judio, porque a mãe dele era judia. E ele então era perseguidor do povo de Deus. E Deus escolheu Paulo para recalcitrar contra os aguilhões. Então, ele, de perseguidor passou a ser perseguido. E por amor a Cristo, ele tomou a decisão de, assim, vamos dizer, refutar tudo o que ele sabia, por amor a Cristo. Só que, lógico, ele era um homem sábio, Deus usou a sabedoria dele e pôde distinguir deles, de todos os discípulos, ele como assim, o seu representante para o mundo gentil. Nós hoje não podemos compreender, mas Paulo se fez de tolo para ganhar os tolos. Também, no meio dos sábios, ele também era sábio, ele podia mostrar. Então, ele era um instrumento útil para Deus. E nós vemos que recalcitrar é voltar atrás. Deus fez ele ser perseguido, de perseguidor a perseguido, para mostrar a sua glória e nos dar a oportunidade de salvação. Mas sabemos que o reino de Deus e o reino das trevas, na verdade, eles precisam do reino humano. Então, o reino de Deus é a luz, o reino das trevas é Satanás. E nós sabemos que, na verdade, a morte, que é Satanás, vamos dizer assim, é utilizado por Deus. Quando nós, então, vamos dizer, pecamos, nós abrimos porta para que este inimigo venha nos sujeitar, venha nos dominar, venha causar dissabores. Então, tudo que a pessoa faz contra a palavra de Deus, cujo reino, vamos dizer, a norma é os 10 mandamentos, está uma porta aberta para o diabo trabalhar. Então, ele usa o aguilhão, que no caso é um ferrão, né? Tudo que você faz contrário aos 10 mandamentos, você está na mão do diabo. Por aí você pode tirar uma diretriz assim, que as armas que Deus usa é a desgraça, é a dor, é o sofrimento. E nós somos, na verdade, nós somos manipulados, vamos dizer assim, por Deus ou pelo diabo. Nós podemos ver ali nas 10 pragas do Egito que Deus quis destruir as obras da idolatria. E o faraó, na verdade, foi um joguete, ou era manipulado por Deus. Quando mandava Moisés falar, ele mesmo dizia, eu vou endurecer o coração dele para mim mostrar a minha glória. Então a gente pode ter uma ideia mais ou menos que
Das 10 coisas que Deus criou, são os 10 mandamentos, só 3 coisas Deus fez assim com a própria mão: o homem, a mulher e os 10 mandamentos. É a norma do seu juízo. E nós podemos ver também, irmãos, aqui a minha história. Como Paulo, eu também fui desafiado. Deus precisou levar a minha esposa, me tirar do meio dos meus filhos e me pôr aqui onde eu estou. E eu tenho vivido assim, vamos dizer, praticamente aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, eu estou vivendo. Então, na realidade, eu estou numa situação que eu não posso, vamos dizer, voltar atrás, assim como Paulo. Ele sabia que ele ia ser destruído. Deus deu oportunidade para Paulo, ressuscitando um garoto, honrando a fé dele e usando um servo dele, chamado Ágape, para, assim, dar uma oportunidade de escape para ele, como dá às vezes para nós. Muitas vezes a luta é tão grande que a gente pede misericórdia e tal, e Deus tira. Mas na verdade a gente fica falhando, porque na realidade o justo tem que viver pela fé. Se nós recuarmos, o inimigo sabe a falha e ele vai nos atacar. No meu caso, por exemplo, eu sofri desde menino, quando fui chamado por Deus, sofri muito ataque do inimigo, tentou me destruir de muitas maneiras. A gente tem vídeos, tem áudio, tem vídeos mostrando isso. E os mais recentes que os irmãos sabem, foi em Santos, quando o anjo do Senhor, eu estava orando e ele me avisou para tomar cuidado, mas quando chegou na hora eu não tomei o cuidado. 4 dias depois eu sofri um acidente de quase morte. 1 mês depois eu fiquei paralisado a parte direita, pés, mãos, o cérebro, e não falava coisa com coisa. Deus me tirou dessa. Depois, Deus me deu livramento sobre a Covid, mas o inimigo tentou me destruir. Eu que trabalhava assim em alturas, assim de 9, 10 metros, andava em cima de paredes, assim, vim cair assim no chão, quer dizer, estava trabalhando no chão, fui virar e eu quebrei então o fêmur. O inimigo pensou que ia me destruir e muitas vezes, quando eu estava assim no pronto-socorro, ele vinha, punha na minha mente, me mostrava: olha as pessoas aí, ó, você disse que vai salvar com a sua mensagem, você vai salvar o mundo, estão todas aí bem, e você, como é que você vai fazer? E eu chorava. Na verdade, o Senhor me deu um livramento. Ele me mostrou numa visão, eu dizendo que eu estava curado pelas chagas de Jesus. Eu comecei a falar e, de repente, eu surpreendi até mesmo as pessoas que cuidavam de mim. Agora, ultimamente, também, o inimigo tentou me destruir por causa das chuvas serôdia que nós estamos esperando. E o Sol da Justiça, que foi o primeiro sermão que aqui eu preguei, né? Que na realidade não foi que eu cometesse erro. E Deus me mostrou que na verdade a gente é manipulado. Eu me via assim, os 10 dedos de Deus movia, assim como, vamos dizer, uma marionete. E Deus então, depois das provas que eu passei, a serva do Senhor também passou, nós fomos aprovados pelo Senhor. Mas o Senhor disse que nós tínhamos que julgar o mundo. E nós, usando esse verso,
nós fizemos trabalho aqui, tipo de corrente. Foi com muita luta, mas a gente chegou ao ponto. Graças a Deus, eu nunca deixei de falar do amor de Cristo. A serva do Senhor aqui conhece todo mundo conhece ela. E onde nós fomos, no hospital, assim, todos os lugares, a gente falou do amor de Deus e as pessoas nos procuram. Então, eu não deixei de falar. Onde eu estava, eu não deixei de falar do amor de Deus. E assim, irmãos, eu tenho sido provado. E Deus me mostrou que, mesmo eu não tendo, assim, feito coisas que desagradasse Ele, eu sofri as consequências pela obra dele. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu estou feliz, porque Deus me mostrou até a praga da queda do granizo, eu vou estar bem falando. Só não mostrou os detalhes que é os que os irmãos estão vendo. Então, eu sei que eu vou estar lá. E como diz aquela música que nós fizemos, um vídeo, né? Não sei para onde eu vou. Só que eu sei para onde eu vou. Pode até não dar em nada, mas eu estou seguindo a minha estrada rumo ao Senhor, de corpo, alma e espírito. Eu espero que você tenha compreendido isso e enfrente as lutas da mesma maneira que eu enfrentei, citando as palavras Marcos 11, 23 e 24. Você tem que falar ao monte, você tem que afirmar que Deus te curou. Depois que o Senhor, numa visão, eu fui ungido por Deus, eu comecei a afirmar que eu estava curado. E a pressão oscilava entre 17 e 7. Mas não deixei de falar, não deixei de pregar, não deixei de fazer a obra do Senhor. Com dor ou sem dor. E eu dou graças a Deus, porque, na realidade, acredito que Deus faz isso senão não teria chance, porque eu não sinto dor, na verdade. Quando aparece a dor, eu ordeno que saia em nome de Jesus e sai. Porque tem que sair, porque o nome do Senhor é soberano. Você tem que aprender a viver pela fé, não de aparência. Entende? O justo vive pela fé. E Deus tem me sustentado. Que Deus te abençoe. Que você possa entender isso. Que você possa compreender que só o Senhor é Deus. Que fora dele não há Salvador. É a minha oração. Senhor Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de, em boas circunstâncias, podermos invocar o teu santo nome e vermos a tua glória se manifestar. Acredito, Pai querido, que esses menos de 40 segundos agora que nós temos para a grande tribulação que virá sobre toda a terra, nós estamos sendo preparados para que naquela hora o Senhor nos sustente e nos faça, Pai querido, ser um instrumento para a salvação de muitas pessoas, por Jesus.